Esta festa da solenidade de Cristo Rei é uma festa relativamente recente no calendário. Para o ano vai fazer 100 anos, que foi instituída pelo Papa Pio XI. Portanto, foi em 1925 que este Papa Pio XI instituiu esta festa, que durante muitos anos foi celebrada no último domingo de outubro, mas que no Concílio Vaticano II, com o ajuste do calendário, ela passou para este último domingo do tempo comum, para que, assim que terminássemos o ano litúrgico, começando na próxima semana um novo ciclo com o Natal, lembrando a vinda histórica de Jesus ao nosso mundo. Obviamente que a criação desta festa em 1925 foi uma coisa muito deste Papa Pio XI, porque ele assumiu aqui vários contextos que nós percebemos um bocadinho e contextualizamos um bocadinho melhor esta festa, que aparentemente hoje poderíamos dizer que não tem grande sentido, que não há realezas, não há nada. Portanto, falar aqui de um Cristo Rei, e se imaginamos então com os reis, com as coroas e com os cetros e com os mantos, deixa muito a desejar quando nós olhamos para a figura simples de Jesus. Mas a começar logo pelo lema que o Papa Pio XI escolheu. Todos os papas escolhem um lema e pautam-se por ele, e o lema que ele escolheu foi a paz de Cristo no reino de Cristo. Vínhamos do final da Primeira Guerra Mundial, 1418, ele depois foi Papa logo a seguir, e todos sabemos que não sabemos, porque estamos a começar numa guerra, não estamos a terminar nenhuma, mas podemos imaginar o que é um pós-guerra, o que é depois da destruição, o que é depois dos massacres, o que é que isso significa nos países envolvidos e não só. E, portanto, este Papa apanha também o final da Primeira Guerra Mundial, com a reconstrução de uma Europa e não só, desejando a paz de Cristo, no reino de Cristo, e depois também, a nível social, perceber que é uma época, os anos 20 do século XX, são anos de conflitos, de revoluções, a queda dos impérios, o surgimento de novos países. Portanto, tudo isto, aqui uma falta de identidade ou um excesso de identidade que cai e das referências. E depois também, internamente, a nível da Igreja, o Papa tem aqui um rasgo luminoso de pegar nos leigos, dos não-padres, bispos e religiosos, e fundar aquilo que as pessoas mais velhas ainda se lembrarão da Ação Católica. Portanto, é este Papa que funda nos anos 30 a Ação Católica, que é um movimento de leigos, onde estes leigos católicos se comprometem e dão testemunho visível de que são católicos e de influenciar e transformar a Igreja e a sociedade. Portanto, há aqui um militarismo saudável de não se envergonhar de dizer que se é cristão, mas de, através do mundo operário, do mundo empresarial, do mundo universitário, do mundo da educação, aí ser realmente fermento na massa e aí dar testemunho desenvergonhado de Jesus. 99 anos depois, como digo, talvez com menos monarquias, esta imagem de Cristo Rei pudesse fazer-nos pensar que está desadequada, mas não, ela continua com a sua força e a sua importância. Para nós, católicos, porque termina um ano, com tudo o que isso, o ano litúrgico, com tudo o que isso significa, imaginemos a passagem do ano civil, em que nós fazemos desejos, em que nós avaliamos um bocado o ano, podemos fazê-lo agora, a nível da fé, e vou lançar 2 perguntas para nós levarmos para esta semana, para fazermos também um exame de consciência de final de ano litúrgico, mas também, por outro lado, o tomarmos consciência de que fazemos parte deste reino e que cada um de nós tem de dar a sua contribuição, uma contribuição para que o reino de Deus se torne cada vez mais presente no nosso mundo. Porque nós sabemos que este mundo vai acabar, as leituras da semana passada diziam-nos isso, este mundo vai acabar, Jesus virá uma segunda vez para ser tudo em todos, para ser Senhor e Juiz da história e para trazer finalmente esta paz, esta justiça e a felicidade que todos nós desejamos. Então, uma primeira pergunta que nós poderíamos fazer é: como é que Cristo tem sido o meu Rei? Nós estamos a celebrar a festa de Cristo Rei. Ele não é um rei, é um rei de todos, mas também quer ser um rei pessoal, o meu Rei. E no Evangelho de São Lucas,
numa passagem em que se pergunta a Jesus como é que a gente sabe que o reino de Deus chegou, como é que a gente o consegue perceber. A resposta de Jesus é muito clara, diz, olhem, quanto a isso, a manifestação do reino de Deus não vem com uma aparência exterior, ou seja, a gente não vai ver um reino, um condado, um império onde se instala o reino de Deus, portanto não será uma coisa visível. E depois também não andam a dizer que é aqui ou ali, porque nós não vamos conseguir encontrar esse reino fisicamente. E depois Jesus termina o esclarecimento dizendo, porque o reino de Deus está dentro de vós. E isto já é muito útil para nós. O reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós e um reino tem um rei, esse rei também tem que estar dentro de nós. E este é o primeiro lugar onde Jesus quer reinar na nossa vida. Nós cantávamos no Salmo, o Senhor é rei num trono de luz. O trono de luz é a nossa vida. Tem que ser a nossa vida. É quando nós assumimos Jesus como uma pessoa importante, a mais importante da nossa vida, porque ela orienta-nos, pauta-nos, ajuda-nos na nossa salvação. A partir desse momento, nós começamos a ser o trono onde Jesus se senta para reinar. E é preciso que Ele reine em nós para depois reinar a partir de nós. Como? Através do humilde testemunho, que é o que nós todos temos que dar. O cristão tem que dar testemunho de Jesus. Por isso é que é cristão igual aquele que é de Cristo. O português é aquele que é de Portugal. O de um clube qualquer é que pertence àquele clube. O cristão é aquele que é de Cristo. Se sou de Cristo, tenho que o anunciar, tenho que o testemunhar, tenho que o viver. Nós, quando escutamos este Evangelho de hoje, nós vemos que há aqui um não sentido do que significa ser rei. Porque quando nós olhamos para um rei, ou para uma rainha, com a sua coroa, com o seu manto, com o seu cetro, com o seu trono, e olhamos para Jesus, que aqui se afirma como rei, que não está em nada disso. Jesus tem um manto de púrpura que lhe puseram para gozar com ele. Jesus não tem um cetro nas mãos, as mãos de Jesus estão maniatadas quando o levam a Pilatos. Não se pode defender. Quando um soldado lhe dá um estalo, Jesus não se defende, está maniatado. Jesus não tem uma coroa de ouro e pedras preciosas, tem uma coroa de espinhos. Jesus não tem um trono real onde se sentar. O seu trono vai ser a cruz. E então, isto deve dizer-nos que sempre que vivemos de uma maneira humilde e discreta, sempre que estamos disponíveis a partilhar com os outros e não a impor aos outros a nossa fé e o catolicismo, sempre que fazemos o bem, não só estamos a transformar o mundo, como também a trazer para este mundo os valores do reino. Portanto, é fácil. O que exige é compromisso. Então, temos de trazer para este mundo os valores do reino, que daqui a bocadinho vamos identificar alguns. Portanto, seria errado pensarmos num Cristo Rei fora de nós. Temos que o pensar a partir de nós, em nós e a partir de nós. Há um autor do século III, Orígenes, que escreveu um texto que hoje é lido nas orações que nós fazemos, é lido, e ele diz assim: quando alguém implora a vinda do reino de Deus, porque era a propósito do venha a nós o vosso reino, quando alguém implora a vinda do reino de Deus, o que pede realmente é que o reino de Deus, que está dentro de si, se desenvolva, frutifique e chegue à sua plenitude. Portanto, o reino de Deus já está em nós, como se fosse uma semente. E o que é que cada um de nós tem que fazer ao longo da vida? Desenvolvê-lo, frutificá-lo, para que ele chegue à plenitude. Este é o grande segredo para nós podermos viver e anunciar o reino de Deus. Portanto, como Jesus dizia, não podemos andar a olhar para as paisagens, nem a analisar as conjecturas, a ver se o reino de Deus já está mais perto ou está mais longe. Não, olhemos para dentro de nós, porque o reino de Deus está em nós. E é a partir de nós que ele se manifesta. Assim como Jesus é o alfa e o ômega da história, o alfa e o ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, que significam que Jesus é o princípio e o fim. Assim como ele é o alfa e o ômega da história, também deve ser o alfa e o ômega
da nossa vida, o princípio e o fim da nossa vida. E a segunda pergunta que esta nos leva é: o que é que eu tenho feito pelo reino de Deus? Não é? Se eu estou envolvido nisto, se eu estou nele, o que é que eu tenho feito? Na prática, o que é que eu tenho feito para que o reino de Deus, a partir de mim e em mim, se vá manifestando? Nós sabemos que temos de viver e espalhar os valores do reino de Deus numa dupla missão. Uma primeira dentro da igreja, porque pertencemos a ela, temos que dar aqui algum contributo, e não é só a esmola semanal da missa, temos que dar aqui algum contributo. E depois também, fora da igreja, nos vários mundos onde nós andamos. Então, como é que eu em igreja tenho vivido e espalhado o reino de Deus? Vou dar aqui alguns exemplos simples. Eu acho que vir assistir à missa é a melhor atitude. Porque às vezes as missas são só mesmo missas de corpo presente, sem morto, que é o mais caricato. Porque o corpo está cá. Não abrimos a boca, não respondemos. Não é? Vir assistir à missa é a melhor atitude de quem quer Cristo reine na sua vida? Pormenores que podem fazer a diferença. Chegar a horas. Se nós imaginássemos todos que a vinda à missa é como entrar num voo, quem chega atrasado, constantemente, porque há circunstâncias que nos fazem chegar atrasados, obviamente, mas constantemente a chegar atrasado, se isto fosse um voo, como é que era? Tinha ficado em terra. Como é que é a minha preparação para a missa? Isto não são bocas, hein? Estar atento. Estar atento. Outro dia um senhor no final da missa disse: o Frei devia avisar as pessoas que durante a missa não deviam estar a ver o telemóvel. Eu disse: não, mas as pessoas podem estar a ler as leituras. O que estava ao meu lado não estava a ver leituras. É bom quando a gente se ri de si próprio. Participar. A gente às vezes é o que eu digo, parecem mesmo missas de corpo presente. Já nem rezamos um Pai Nosso. A gente ainda poderia ter desculpa. Os cânticos são chatos, a gente não conhece, são coisas antigas. Até por aí. E o Pai Nosso? Também tens força para rezar um Pai Nosso em voz alta? Para responder: o nosso coração está em Deus? Parece que às vezes a única frase que sai mais forte é no final da missa: graças a Deus. Parece que acabou a missa, vamos embora. A gente ri-se, mas isto para quem é padre, marca a diferença. Porque nós às vezes queixamos dos padres. Alguns padres nas homilias são uma seca, monocórdicos, não sei o quê. E tu na missa como é que tu te portas? Respondes alto? Dialogas com o padre? Respondes de maneira consciente? Ou vens assistir à missa? E reparem, isto é muito incongruente, porque nós fazemos isto tão bem quando vamos a um concerto, quando vamos apanhar um avião, quando vamos ver um jogo de futebol. Nós aqui com o campo aqui ao lado, eu fico admirado. E alguns vêm à missa. Só para terem uma ideia. O jogo começa às 8, às 4 da tarde já estão a beber cervejas e aqui todos animados. Às 4 horas mais cedo. Eu estou a dizer deste aqui, mas qualquer um é igual. Ok? Não têm pressa, nem chegam atrasados. Quando o árbitro apita, já lá está tudo no aquecimento e com os cascóis, tudo encadernado. Não vão com cores diferentes, não vão de preto nem de branco, vão com a cor do clube, bem encadernados. Cantam os hinos todos do seu clube, não é? Vibram quando o jogo está ótimo. E na missa, porque é que tu te calas? E porque é que tu na missa não abres a boca? É mais importante o jogo da bola do que a participação da tua fé na Eucaristia? Portanto, isto deve-nos fazer pensar como é que eu tenho vivido e assumido o reino de Deus na minha vida. Mas também não chega dentro da igreja. Já não era mau que nós aqui na igreja assumíssemos aqui uma posição mais forte. É preciso também o tal humilde testemunho com os tais valores do reino. A paz, a justiça, a alegria, a vida, a verdade, que hoje em dia é um valor do reino de Deus que não está nada presente no nosso mundo, com as falsas notícias, com as meias verdades, com as meias mentiras, as aparências. O perdão, a fraternidade, a dignidade humana, tudo isto que humanamente seria possível, mas que nós não vemos no mundo. Então, se nós não vemos no mundo, como é que fazemos?
Temos que ser nós a metê-los lá, estes valores. Temos que ser nós pela verdade, nós pela paz, nós pela justiça, nós pelo perdão, nós pela fraternidade, nós pela verdade. Para quê? Para tornar cada vez mais presente o reino de Deus. O cristianismo na Europa corre o risco de ser uma grande minoria. Já começa a ser uma grande minoria. Não é por culpa dos ateus ou dos sem fé. Não é por culpa das outras religiões que vêm a ocupar a Europa. Mas talvez porque eu não me implico nas coisas de Deus. Eu é que não me implico nas coisas. Eu é que não anuncio Jesus. Às vezes parece que temos a nossa vida como um armário cheio de caixinhas. Caixa da família, caixa do emprego, caixa dos amigos, caixa do desporto, caixa da fé. Temos tudo encaixado. Mal vai quando a fé e a religião estão numa caixa separada do resto. Porque significa que eu só abro para ir à missa e para as minhas orações e volto a fechar. Não. A fé tem que estar espalhada em todas as caixas. É transversal a todas as caixas da minha vida. Se a minha vida está encaixada. Tem que ser transversal a todas as caixas. E este é um dos grandes perigos da nossa fé. É que nós privatizamos a fé. Transformamos a fé numa coisa minha, anónima. E depois não nos podemos admirar que outras religiões cresçam. Que até outras seitas cresçam. A gente quando olha, isto disse-me uma vez um bispo brasileiro, nós às vezes na Europa criticamos o exagero das missas brasileiras com as músicas, com a à vontade com que eles estão. E um bispo brasileiro disse, nós temos que fazer isto assim. Porque senão mudam todos para as seitas evangélicas. Porque lá há música, lá há batida, lá há alegria. E se na Igreja Católica isso não estiver presente, o que é que eles fazem? Vão para lá, porque o Cristo é o mesmo. Vão para lá, migram. E este também é um problema das nossas celebrações. Não estou a dizer que agora temos que andar aqui com o batuque e a bater palmas e a dizer muitas coisas. Mas era o que eu dizia, ao menos assumirmos a nossa vida dentro da Igreja e fora da Igreja. E não fazermos do cristianismo um anonimato. Vou terminar. A Igreja celebra hoje o Dia Mundial da Juventude. Hoje em Roma estavam delegações de Portugal e da Coreia do Sul para fazerem a passagem da cruz das jornadas para a Coreia. Esteve lá o Papa, estiveram todos. Hoje é o Dia Mundial da Juventude. Nós temos que rezar pelos nossos jovens, pelos mais novos, que é a malta mais nova que aqui está, para que assumam a sua fé por palavras e por obras. Não se envergonhem da fé que praticam. Nós cada vez mais vemos que esta malta nova anda cada vez mais conservadora. Cada vez mais conservadora. Dentro da igreja, comungam de joelhos e de mãos atrás das costas, mas depois lá fora não são capazes de dizer que são católicos ou que são cristãos, ou de fazer um esforço para ajudar o próximo. Não é? Dentro da igreja não é preciso grandes exibicionismos de comungar na boca, ou com as mãos atrás das costas, ou de joelhos. Cristo vem até nós. O que é preciso é que lá fora a gente anuncie Jesus, para que os outros que não vêm à igreja percebam que as nossas ações são feitas em nome de Jesus. Lá fora é que é preciso para os trazer para dentro. E vamos pedir por cada um de nós, para que o nosso humilde testemunho seja um compromisso de tornar este mundo cada vez mais de Deus. Que assim seja.